Nós mencionamos da última vez qual é a verdade presente. Temos um monte de verdades, ok? O sábado é a verdade, não é? Mas a verdade presente é a que é mais urgente agora. Como na época de Jesus, se eles pregassem sobre o sábado, não faria muito sentido, porque todos guardavam o sábado. Mas pregar sobre Jesus, aceitar Jesus, essa era a verdade presente. Você me acompanha. Agora, a segunda vinda é a verdade presente. Entre todas as verdades, certo? E quando você fala sobre a segunda vinda, já que essa é a verdade presente e devemos estar prontos para isso, a Bíblia diz, ao contrário, que a igreja está adormecida. Isso não sou eu, isso é a Bíblia. Todas as 10 virgens e há muitas outras parábolas e muitas outras histórias na Bíblia que dizem a mesma coisa. Independentemente se você fala sobre Noé, independentemente se você, a mesma mensagem, a igreja está adormecida. E se você olhar ao redor, dissemos nos sermões anteriores, os sinais são tão claros que este mundo não pode durar muito mais. Se você assistir às notícias, a China está a um passo do colapso econômico. Eu não sei quantos de vocês assistiram, é uma bolha. Imobiliária na China, muito pior do que era aqui em 2008. Eles construíram cidades incontáveis, não 10 ou 20, cidade após cidade que tem os shoppings, os edifícios. Eles têm as escolas, mas estão vazias, não há uma pessoa. Cada cidade, uma média de 2 mil milhões de pessoas, mas ninguém nela, cidades fantasmas. E eles não têm ninguém para vender para... E as pessoas que pegam dinheiro emprestado para construir e vender não conseguem pagar os bancos de volta. E está prestes a explodir, está prestes a desmoronar. E eu poderia entrar em mais e mais detalhes. Falamos sobre o colapso econômico que está prestes a acontecer, de acordo com o Apocalipse, de acordo com toda a Bíblia. Falamos sobre guerras e terremotos e todos esses sinais. Jesus está voltando. Todos os sinais foram cumpridos. A igreja deve estar pronta. Jesus está voltando, independentemente de estarmos prontos ou não. A questão é, eu estarei lá. Falamos sobre profecias, todas foram cumpridas. Precisamos estar prontos. Então, entrando no assunto, vamos passar rapidamente pela leitura das escrituras que Rocco já leu. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Então eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. E ouvi uma grande voz dizendo, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Esta é a terceira vez. Com eles, habitar com eles, e ele estará com eles. Na cultura hebraica, algo que é 3 vezes. Babilônia caiu, caiu, caiu. Isso é algo que não pode ser mudado. É seguro, é importante, está decidido, ele estará com eles. E ele será o seu Deus, e enxugará toda lágrima dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E ele me disse, escreva, porque estas coisas são verdadeiras e fiéis. Jesus está vindo. Cristo está à porta. Homens e mulheres estão na última hora de prova, mas muitos estão dormindo e descuidados. Como os discípulos, eu me lembro de algo muito engraçado. Meu sogro, quando era pastor na Romênia, em uma cidade chamada Ploiești, que fica nas montanhas dos Cárpatos, é linda, quero dizer, incrível. Você vai visitar Brașov, Sinai, Ploiești e ficará sem palavras. Quero dizer, se eu mostrar fotos, não é porque é meu país. Obviamente, agora a América é meu país. Mas se você for e visitar lá, vai querer ficar um pouco mais. As belezas lá são incríveis. Bem, ele construiu uma nova igreja, uma nova construção, porque a igreja era muito pequena. E durante o comunismo foi muito difícil construir uma igreja. No entanto, contra a lei, ele conseguiu construir uma igreja. Não apenas ele, o pastor, meu sogro. Você o conhece, Cornélio, não conhece?
Junto com a igreja, agora as pessoas trabalhavam do lado de fora, fazendo construção, e era inverno, e estava muito frio, como em Wisconsin. Você não conhece Wisconsin? Conhece? Ok? E assim, as pessoas vieram do trabalho e têm culto na sexta-feira à noite. E eles pensam que se você não tiver culto na noite de sexta-feira, ao abrir e fechar o sábado, você está perdido. Quando eu disse a eles que temos apenas vésperas no sábado à noite, isso está certo, não é um pecado. Você deveria começar o sábado na igreja junto com seu Deus. Eu disse, não, na verdade, não é o 11º mandamento. De qualquer forma, voltando ao assunto. Eles vieram para a igreja na noite de sexta-feira, vindo do trabalho, da construção, e quando você vem de um trabalho físico pesado, do frio, e entra na igreja, e eles têm um bom fogão a lenha, e está quente, adivinha o que acontece a seguir? E ele chega lá e começa a pregar, e adivinha o quê? O diácono-chefe, eles não têm o hábito como aqui. Quando começo a pregar, as pessoas vão embora. Não há ninguém atrás de mim. Eles ficam lá. O diácono-chefe atrás dele adormece no palco. E ele tem um sonho em que alguns cães selvagens o perseguem durante a construção. Trabalho de construção, e na Romênia, há cães que são ninguém. Porque quando as pessoas comunistas demolem tantas casas, há tantos cães que simplesmente ficam lá e ninguém os acolhe na cidade, porque não é permitido tê-los nos apartamentos. Então, havia um grupo, uma escola de cães, um grupo inteiro que o atacou porque estavam famintos, e ele pula durante o sermão e diz, saia, sinto muito, tive um pesadelo, meu sogro quase teve um ataque cardíaco ao pular sobre o irmão. Calma, foi apenas um sonho. A igreja está adormecida, e eles nem sabem que estão dormindo. Eles pensam que é apenas um sonho. É hora da igreja acordar. E para realmente fazer igreja de uma maneira muito séria, para significar o que você acredita. Obrigado. Significar o que você prega, significar o que você fala. Pelos discípulos adormecidos, é representada uma igreja adormecida quando o dia da visitação de Deus está próximo. É tempo de nuvens e escuridão densa, quando estar adormecido é mais perigoso. Hoje, aliás, eu me lembro do meu avô. Eu disse a vocês que ele morreu quando tinha 103 anos, pouco antes de vir para a América. E meu avô sempre falava comigo. Somente sobre a segunda vinda, pregava somente sobre a segunda vinda e cantava somente sobre a segunda vinda, inclusive em casa, inclusive durante o trabalho. E eu me lembro dessas canções que ele cantava o tempo todo, e eu perguntava a ele, vovô, há muitos outros bons assuntos na Bíblia, e ele dizia, bem, este é o importante para mim, eu amo os outros, eu os sigo, mas este é o que me dá esperança, estou ansioso por isso, você me segue. Jesus está voltando em breve. Essa é a esperança de todas as gerações, não é? Então, hoje falaremos sobre essa promessa de uma perspectiva totalmente diferente. Totalmente uma nova maneira. Vamos falar através dessa perspectiva. Não sei se você já ouviu a segunda vinda pregada através do santuário, mas tentaremos fazer isso hoje. A Bíblia diz no Salmo 77, versículo 13, o seu caminho, ó Senhor, está no santuário. Basicamente, se você quer saber como Deus trabalha, o que Ele faz, quando e como, você olha para o santuário e encontra tudo lá. E muito poucas pessoas entendem isso. Até agora, tudo bem. Mas, você sabe, toda a Bíblia fala sobre o plano de salvação e sobre a restauração, não é? Toda a Bíblia fala sobre a segunda vinda. Na verdade, não sei se você sabia, mas a cada 25 versículos no Novo Testamento, um está relacionado à segunda vinda ou fala sobre a segunda vinda. O objetivo de toda a Bíblia, o objetivo do plano de salvação, é na verdade nos restaurar de volta ao lugar de onde viemos, o que perdemos. Adão e Eva perderam. O jardim perderam a vida eterna e Deus quer nos colocar de volta lá.
Esse é o objetivo do plano de salvação. Não é, eu os salvei, agora eles podem morrer. Não é esse o ponto. O ponto é que voltamos ao céu, que o relacionamento quebrado entre nós e Deus será consertado e estaremos juntos. Essa é a razão pela qual o versículo da Bíblia que lemos em Apocalipse 21 diz que Deus estará com eles. Ele será o Deus deles e habitará com eles, e eles estarão juntos com ele novamente. Basicamente, o objetivo de Deus é nos trazer de volta para ter um relacionamento com ele. Você me entende? Então, essa é a razão pela qual Deus lhes deu o santuário. Até lá, para estar conosco aqui. Em todo o santuário. E tudo o que aconteceu na história, tudo o que aconteceu na Bíblia, tudo o que aconteceu no santuário, estava apontando para o mesmo objetivo, a segunda vinda. Assim, olhamos para a segunda vinda através do santuário e tentamos entender a segunda vinda através do santuário. Então, o que foi rápido, olhamos para várias coisas e você realmente precisa se preparar. O que havia no santuário era o quintal da frente. Quando você encontra o altar, você vê lá ao entrar pelo portão. Esse era o símbolo da cruz de Jesus. A bacia que lavava as pessoas enquanto iam para o sacrifício lá, era o símbolo do batismo e da comunhão que nos lavaria do pecado. E então, o lugar santo que você encontra dentro do candelabro, era o símbolo de Jesus, como a luz, o pão da proposição. Que era o símbolo de Jesus, como o pão diário, que nos alimentaria não apenas com comida, mas também espiritualmente. E então o altar, que era o símbolo de Jesus intercedendo por nós diante de Deus dia e noite. E então era o lugar santíssimo onde estava a arca da aliança, onde estava a lei dentro, o caráter de Deus, o propiciatório, acima a graça e o amor de Deus. E os 2 anjos, 2 querubins acima, onde estava a presença de Deus. A propósito, toda vez na Bíblia, ouça com atenção, literalmente, toda vez. Existem muitos tipos de anjos, mas toda vez que você vê querubins, a descrição do trabalho deles é apenas estar na presença de Deus. Eles não têm outro trabalho. Então, quando você ouvir querubins, saiba que Deus está lá. E eu posso provar isso para você com a Bíblia. Isso é um fato. Assim, olhamos para o santuário e depois para as festas no santuário para mostrar como Deus nos salvará e nos levará daqui para a sua presença no céu novamente. E nós passamos por essas coisas. Já mencionei algumas coisas. Então, vamos ao assunto. E então, vamos falar sobre as festas. As festas eram como 3 grupos diferentes. Havia 3 festas: Páscoa, Pão Ázimo e Primícias, que estavam juntos como um grupo que aconteceu em 15 dias. Eles vieram ao santuário. Eles passaram 15 dias. E isso foram 3 dias. E isso foram 5 dias. E isso foram tantos dias. E então, 50 dias depois, foi o segundo grupo que era um. E que era o Pentecostes. E esses 3 e 1 estavam próximos um do outro. E então houve um longo período de tempo. Fazem 6 meses ou mais que nada aconteceu. E então foi outro grupo de 3 que aconteceu junto em 15 dias novamente. E isso foram as trombetas, a expiação e os tabernáculos. E todos esses aconteceram juntos como um grupo novamente. Vamos falar sobre isso. Agora eu quero que você ouça isto. O santuário, as festas e a experiência de Israel do Egito à terra prometida aponta para 2 coisas. Número 1, a vida de Jesus. E número 2, a história do plano de salvação do Gênesis ao Apocalipse. Não sei se você me ouviu. Vamos repetir. O serviço do santuário, seja diário ou anual. As festas no santuário, os festivais e a experiência de Israel do Egito a Canaã. Todos eles apontam para 2 coisas. Número 1, a vida de Jesus. E número 2, o plano de salvação ao longo da história, do plano de salvação do Gênesis ao Apocalipse, incluindo também a cruz, a segunda vinda e tudo. Se você quiser, o juízo, tudo. Você ouviu o que eu disse. E nós vamos passar por eles
Vai ser difícil. Então, espero ter explicado o suficiente. Deus abrirá minha boca o suficiente para que você possa entender. Todos esses eventos já aconteceram e eu os apontarei na história, exceto um. O último é os tabernáculos. Por exemplo, os 3 primeiros eventos. A Páscoa, na vida de Israel, era o símbolo. Assim, eles celebraram essas 7 festas. 7 novamente, 7 números, 7 dias, 7 notas na música, 7 cores na imagem, 7 elementos na química, 7. Eu poderia continuar e continuar e continuar. 7 axiomas na matemática, 7. De qualquer forma, todos esses eventos que aconteciam anualmente no santuário, como festivais, como festas, quando tiveram a Páscoa, e depois tiveram o pão asmo, e depois tiveram as primícias, 50 dias depois tiveram o Pentecostes. E então, bem mais tarde no ano, tiveram as trombetas, a expiação e os tabernáculos. Eles são o símbolo do que aconteceu com Israel, com Jesus e conosco no plano de salvação rumo ao céu. Por exemplo, Israel teve a Páscoa. Quando saiu do Egito, você me entende. Eles tiveram uma Páscoa. Você se lembra como isso aconteceu? Quando sacrificavam um cordeiro e colocavam o sangue na ombreira da porta para que fossem salvos. E depois tiveram o pão asmo. Eu falarei sobre isso mais tarde, quando chegar lá. Mas a última que aconteceu foi os tabernáculos, quando entraram na terra prometida. O que aconteceu lá? Os tabernáculos, quando entraram na terra prometida, é nosso objetivo hoje. Os tabernáculos, a última celebração durou 7 dias. 7 dias. Quantos dias eles deram volta em Jericó? Você se lembra? 7 dias. Deixe-me apenas dar uma rápida, não consigo segurar. Quantos dias vamos viajar para o céu? Diz que haverá silêncio no céu por 7 dias, durante os quais viajaremos pelo universo para visitar alguns outros planetas que não estão caídos. No 7º dia, chegaremos ao céu e comeremos juntos com Cristo novamente o pão e o suco que Jesus disse. Não o comerei novamente até que o coma com vocês, mas não vou entrar em detalhes agora. De qualquer forma, um dia estaremos em casa e mal posso esperar por muitas razões, mas uma delas é ver Jesus face a face. Então vamos começar. Apocalipse 21. João está em Patmos, na ilha. O imperador tentou matá-lo e pediu que ele parasse de pregar. Ele não parou. Jogou-o em óleo fervente. E por milagre, ele não morreu, diz a história. Então, o imperador exilou-o em uma ilha distante que era uma rocha, uma carreira de pedra. Era um lugar que era uma mina de pedras, de onde eles extraíam rochas. Não havia nada além de rochas. E João, naquela ilha, teve a visão e viu o novo céu. E lá, ele não se concentra nesta terra, nesta Jerusalém. Obviamente diz, eu vi a nova Jerusalém descendo do céu de Deus. O foco dele muda de aqui para ali. E, a propósito, porque hoje há muita conversa sobre aqui. Jerusalém vai ser reconstruída. Jerusalém, as pessoas pensam que a Bíblia fala sobre esta Jerusalém. João não vê essa Jerusalém na Palestina, em Israel. Ele vê aquela Jerusalém. Então, se Paulo, João, Pedro e Jesus falam sobre a nova Jerusalém, que não é construída por humanos. De qualquer forma, vamos lá. A propósito, porque ele diz que o mar não existirá mais? Isso está fora do assunto de hoje, porque ela estava separando-o de sua igreja, de sua família. E basicamente ele diz que não haverá mais separação. Estaremos juntos novamente. Mas esse não é o meu ponto. Vamos começar pelo começo. A jornada de Israel, do Êxodo à Terra Prometida, é o símbolo da vida de Jesus, da história de Jesus. E o símbolo da nossa história do Gênesis ao Apocalipse. Por exemplo, Israel veio do Egito. Jesus, quando era pequeno, os pais tiveram que fugir para o Egito e vieram do Egito. Israel passou pelo Mar Vermelho, Jesus passou pelo Jordão. Você se lembra que Israel passou um tempo no deserto? Jesus foi levado por 40 dias. A propósito, quantos anos Israel passou no deserto? 40. Um dia para cada ano na profecia. Jesus passou 40 dias no deserto. E eu poderia continuar. Você me acompanha? Se você for à igreja, a igreja vem do Egito, do pecado.
A igreja é batizada indo para o Mar Vermelho e a igreja vai para o deserto. Se você se lembrar da Idade Média, estou certo? Você me acompanha? A perseguição, eu poderia continuar. Eles se encaixam tão bem juntos, é a mesma história. Então, Israel chega à terra prometida. Cristo mesmo volta para o céu. A igreja voltará para o céu? Então, vou entrar nisso e começar com algo que é provavelmente a coisa mais difícil. Deus nunca desistiu de Israel. As pessoas pensam que quando Israel rejeitou Jesus, Deus os abandonou. Os indivíduos escolhem por si mesmos e relacionado à sua escolha, você pode ser salvo ou perdido, mas Deus chamou Israel e Deus nunca desistiu de Israel, mesmo quando eles o rejeitaram. E sim, a Bíblia diz que então ele chamou o Israel espiritual, mas isso não significa que ele desistiu do outro Israel. Eles não cumpriram a missão e como nação não podem ser salvos, mas como indivíduos podem. Quem aceitou Jesus, você me segue? Mas Deus ainda considera Israel seu povo, porque a aliança de Deus, ouça com atenção, não se baseia nas pessoas, mas se baseia em Deus. Não se baseia no que as pessoas fizeram, mas se baseia no que Deus fez. Não se baseia na promessa das pessoas, mas se baseia na promessa de Deus. Deus prometeu consigo mesmo que cumprirá a aliança. E ele prometeu a Adão, e ele prometeu a Abraão, e ele prometeu a Moisés, e ele prometeu a todos eles ao longo das eras. E Deus cumprirá sua aliança independentemente do que alguém fez. Isso não significa que todo mundo vai para o céu. A história de cada indivíduo é diferente. A aliança não se baseia em nosso desempenho, mas no caráter de Deus, em sua palavra, em suas promessas, em sua graça e em seu amor. A aliança se baseia não em nós, mas nele. Na Bíblia, muitas vezes a Bíblia chama Jesus de Israel. Porque Israel era filho de Deus e Jesus era o filho de Deus. E Jesus é chamado como Israel. E agora deixe-me entrar nisso. Na cultura hebraica, havia um hábito de que, se você tivesse uma guerra, se tivesse uma competição, digamos as Olimpíadas, você não enviaria toda a nação para a guerra, mas enviaria um homem para representar a nação. E eles enviavam um homem para representar sua nação, como Davi e Golias. E quem vencesse a guerra entre os dois homens, toda a nação vencia. Você me entende? É como se você enviasse uma pessoa para a competição e dissesse: ei, nós ganhamos o jogo de futebol, quando na verdade não jogamos, não temos nenhum mérito, exceto por assisti-lo. O cara que jogou o jogo, ele ganhou. Você me segue? Na cultura hebraica, eles escolhiam um homem para representar os jogos, um homem para representar a nação. E se um homem vencesse, toda a nação vencia. Portanto, se Adão falhou, toda a nação falhou. E se Jesus veio como um segundo Adão, toda a nação foi salva. Você me entende? Essa é a razão pela qual Romanos capítulo 3 fala sobre um segundo Adão, pois através do primeiro Adão a morte veio para todos, enquanto através do segundo Adão, Jesus, a vida vem para todos. Agora, como indivíduos, temos uma escolha, mas a vida foi oferecida a todos. Você me acompanha até aqui? É um pouco complicado, mas vamos devagar. Na verdade, diz em em Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Estou procurando um homem para representar a nação, e eu salvarei a nação, diz em hebraico. Estou procurando um homem para representar, para ficar na brecha, e eu salvarei toda a nação. Isso é justo. Isso é graça, pessoal. Isso é incrível. Estamos acostumados a pagar por isso. E Jesus diz, amém. Não há nada que você possa pagar para merecê-la. Tudo o que você pode fazer é me amar de volta. Nós não entendemos. Parece tão difícil. Parece tão barato. Não era barato. Custou o sangue de Jesus. Como isso poderia ser barato?